pastor presidente, pastor Amarildo, estará orando, apresentando o pregador desta manhã. Aleluia. Nosso Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te louvamos, ó Deus, por esta manhã maravilhosa, onde nos reunimos, ó Deus, em torno de aprender a sua santa e gloriosa palavra. Eu quero pedir ao Senhor que abençoe teu filho, irmão Silas. Ele é o instrumento do Senhor nesta hora. E eu quero pedir ao Senhor agora para abençoar teus filhos que estarão ouvindo a tua palavra. Pai, tenha misericórdia de cada um de nós. Não nos deixa ser ouvintes esquecidos, mas nos ajude a guardar a tua palavra em nosso coração, para nós não pecarmos contra o Senhor. Abençoe em nome do Senhor Jesus a todos. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Todo mundo feliz, né? Graças a Deus. Antes de vocês se sentar, eu gostaria de pedir para vocês. Eu gostaria que, vai causar um movimento, mas isso é bom para a gente despertar. Eu gostaria que as mulheres, só as mulheres ficassem de cá e só os homens de cá. Troquem. A não ser os casados podem ficar com suas esposas. Mas solteiro, moças para a minha direita e rapazes para a minha esquerda. Enquanto você vai passando aí por perto, dá a paz do Senhor para essa menina, dá a paz do Senhor para esse rapaz. Aproveita a oportunidade. Tá, Deus abençoe. Vamos lá. Estou preparando vocês para o final. Vamos lá? Mas não é para sair, viu, irmão? É só para trocar de lugar. Deixa eu dar uma olhada se tem algum bendito aqui. Tem não. Graças a Deus. Ok? Então vamos ler a Bíblia. No tema da nossa festa. Qual o tema da festa? Texto de referência. Graças a Deus. Procure aí. Eu quero agradecer a minha participação final ao evangelista irmão José de Ribamar. Deus abençoe por essa oportunidade. Deus abençoe Paulinho, os outros líderes, todos os líderes. Pastor Edmundo Alibe, Deus abençoe, pastor, pelo apoio, por tudo. Deus abençoe o pastor Amarildo Martins da Silva. Deus abençoe, pastor. Eu sou tão feliz, irmãos, de estar nesse campo. Sou tão feliz de ter líderes como o pastor Amarildo, o pastor Edmundo. Fico muito feliz, pastor, muito feliz. Porque nos incentiva. Outro dia eu estava conversando com um rapaz de uma determinada igreja. Essa igreja, para quem é obreiro sabe, ela não gosta de dar carta quando vem para cá, mas quando vai eles recebem bem, né? E ele disse: rapaz, eu tenho tanta dificuldade, porque no nosso campo nós não recebemos apoio. E eu com meu coração todo feliz, eu disse: no nosso campo, meu amigo, nós temos apoio, né? Pastor Marildo, pastor Edmundo nos ajuda muito, né? Então nós somos privilegiados em estar congregando no campo Arce 61. Segundo Reis 23. Quer ler só o versículo 3? E o rei se pôs em pé junto à coluna e fez a aliança perante o Senhor, para seguirem o Senhor e guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos, com todo o coração e com toda a alma, confirmando as palavras desta aliança, que estava escrita naquele livro. E todo o povo apoiou esta aliança. Amém. Podeis assentar. Amanhã, onde nós vamos trazer alguns esclarecimentos a respeito desse texto. Ontem nós falamos um pouquinho sobre a aliança interna do coração,
que é a principal aliança que nós temos que ter com o nosso Deus. Mas o porquê, qual a razão? Qual a razão de Josias ter convocado o povo para esse concerto? Nós vamos olhar um pouco o fundo histórico de todo esse acontecimento. A Bíblia diz que quando Davi já estava avançado em dias, ele chama o seu filho Salomão, que ainda era bem jovem, e ele fala algumas coisas para Salomão, porque Deus havia confirmado o reino de Davi. Mas lógico que Davi já estava velho, já estava avançado em dias, e naturalmente haveria um sucessor para aquele reinado. E Davi agora chama o seu filho Salomão e começa a trazer algumas instruções. E tem uma palavra que Davi fala para Salomão que me chama a atenção. Vamos ler o texto. 1 Reis. Vamos voltar um pouquinho. Quem tem Bíblia aí, diga amém. Quem está abrindo ela, diga amém. Então tá bom. Capítulo 2. Olha só o que Davi vai dizer para o seu filho Salomão. Vou trazer um fundo histórico para você entender a razão por que Josias está tendo aquela atitude. Versículo de número 1 do capítulo 2, que diz assim: E aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de toda a terra. Olha a palavra agora que ele fala para Salomão: Esforça-te, pois, e sê homem, e guarda a ordenança do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, e para guardar os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prospere em tudo quanto fizeres, e para onde queres que fores. Então observa que Davi já estava nos últimos dias de vida. Agora ele chama o seu filho jovem. Adonias tinha causado ali um motim para tentar usurpar o trono. Mas agora, através do profeta Natã, Davi descobre, e agora ele quer colocar e vai colocar Salomão como o homem principal de Israel. Mas o que me chama a atenção aqui é justamente a palavra que Davi fala para Salomão. Salomão, para você conseguir manter esse compromisso, você precisa de uma coisa: ser homem. Ser homem de verdade. Porque Davi sabia das dificuldades que ele tinha passado. E se Salomão não tivesse um pulso firme, ele não ia conseguir manter aquele compromisso. E naturalmente o reino iria se desfazer. Então Davi chama a responsabilidade. Olha que Salomão era jovem. Ele diz: Salomão, olha, você tem que ser homem. Homem de verdade. Para você conseguir manter essa aliança. Então você percebe que Salomão agora se torna rei. E uma das primeiras coisas que Salomão faz, logo alcançando a sua idade, ele vai para o Egito e faz aliança com o rei do Egito. E ele traz do Egito uma esposa. Porque Salomão começou a fazer alianças, porque era uma ordenança de Deus lá no passado que Israel, a nação de Deus, não viesse a fazer aliança com outros povos. Porque Deus, na verdade, não aceita, eu disse isso aqui ontem à noite, Deus não aceita dividir o seu povo com outro Deus. Então agora, quando Salomão percebe que precisa de manter a paz, ele agora procura fazer alianças. Mas isso não estava de acordo com a vontade de Deus. Porque ao fazer aliança com o povo, as nações vizinhas, principalmente o Egito, já havia uma advertência a ele dizendo: olha, é importante que você se mantenha firme,
Porque se você começar a abrir demais a sua guarda, daqui a pouco, quando você se tornar mais velho, o seu coração vai ser corrompido. E aí você observa que Salomão, na sua força, no seu gás, quando ele estava ainda muito jovem, ele começa a escrever cantares. E Salomão, todo forte, ele começa a declarar para as suas amadas, principalmente para uma mulher específica. Ele começa a falar coisas lindas para aquela mulher, porque ele ainda era jovem. Jovem gosta dessas coisas. Jovem gosta de declaração de amor. Quem é que não gosta? Quem está namorando aqui? Deixa eu ver aqui, quem está namorando? Ei, pastor, quem está namorando? Maravilha. Os jovens solteiros agora, quem de vocês está namorando? Levanta a mão. Tem que orar, pastor. Está feio o negócio. Sim, mas tem que estar solteiro para namorar. Estou me ajudando a reformular a pergunta. Quem é solteiro e não está namorando? Levanta a mão. Misericórdia. Meu Deus do céu. O pastor Maria disse que parabéns. Então veja só. Agora eu preciso de um casal que está namorando. Um casal de jovens está namorando. Quem é que está namorando aqui? Joel, vem cá, Joel. Vem cá, Joel. Vem cá, Joel, vem cá, vem cá. Cadê a sua namorada? Cadê a namorada do Joel? Cadê a namorada do Joel? Cadê a namorada do Joel? Não veio? Então tem que ser um que a namorada está aqui. Quem é que está namorando que a namorada está aqui? Mateus, cadê o Mateus? Vem cá, Mateus. Olha só como é que eram as declarações de Salomão para sua amada. Vem cá, Mona Lisa, cadê a Mona? Vem cá, Mona Lisa. Que declaração linda que foi feita. Você vai fazer agora, espera aqui. Vem cá. Salomão fazia essa declaração, está na Bíblia. Eu vou mandar ele ler um versículo da Bíblia. Vamos lá. Vem cá, Mona. Olha só que coisa linda essa declaração. Sobe aqui, fica de frente do seu namorado. Eu vou dar a Bíblia para ele, ele vai ler a declaração de amor para Mona Lisa. Presta atenção, espera chegar aqui. Porque Salomão estava na sua força, então ele declarava o seu amor, ele queria fazer uma média. Olha o que ele falava para sua amada. Lê aqui, filho, o versículo de número 9. Só o versículo de número 9, capítulo 1. Mas lê, por favor. 9. Vira para ela lá, vira para ela. O 9, só o 9. As éguas dos carros de Faraó. As éguas dos carros de Faraó te comparo, ó meu amor. Entende? Então isso era a declaração. Mas por que as éguas? Deus abençoe. Por quê? Porque eram animais bonitos. As éguas do carro do governo, do rei do Egito, eram todas ornamentadas. Até hoje os animais do Egito são lindos. Então Salomão ele busca trazer uma profundidade dentro disso aí. Ele compara a sua amada àquele animal, porque era o animal mais belo que existia. Então ele procura trazer, e ele está na sua força, está no ápice da sua força, e ele está amando. Só que isso lhe custaria um preço, porque pela sua força ele começou a buscar outras mulheres. Quantas mulheres Salomão teve? Sim. Quantas mulheres Salomão teve? Há uma confusão no arraial. Foram quantas? 700 concubinas, né? E 300 mulheres. Então foi um homem de 1000 mulheres. É muita mulher, irmão. Um homem de 1000 mulheres. Mas isso, presta atenção, isso trouxe um preço terrível para esse Salomão. Porque buscando essas mulheres em estados, em províncias diferentes, em nações diferentes, essas mulheres que ele estava trazendo para dentro da sua casa, do seu reinado, não conheciam o Deus que ele servia.
E isso lhe causou um prejuízo grande demais. No final da sua vida, ele olha para trás. Lembre-se que Cantares, ele está com toda a sua força, com todo o seu vigor. Agora em Provérbios, Salomão já está mais centrado, já está mais equilibrado, já está começando a ver a vida de uma forma diferente. Porque quando você está naquela força, naquela coragem, hoje no mundo por aí, aqui dentro da igreja não, mas no mundo aí fora, os rapazes, por exemplo, os homens, quando eles vão numa balada, quando eles ficam, porque hoje é ficar. Se ficar com 10, 15, meu irmão, ele é o cara. É ou não é desse jeito? E da mesma forma as meninas, lá fora, né não? Então tá, vamos lá. Elas não concordaram. Mas agora em Provérbios, Salomão já está mais centrado, já viveu um pouco da vida. E ele começa agora a perceber algumas coisas. E eu quero ler um versículo com vocês aqui. Em Provérbios 15, ele começa a entender as coisas. E olha só, depois você marca na sua Bíblia, capítulo 15, verso 33. Olha o que ele está dizendo, já está mais centrado. Olha só, o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade, ela precede a honra. Salomão agora já está mais centrado, já passou aquela força da juventude, já passou aquele momento de fazer tudo, de poder fazer tudo. Ele agora está entendendo. Presta atenção no primeiro texto que nós lemos, lá em 1 Reis, capítulo 2, que Davi adverte ele: olha, tenha cuidado, vai devagar, não se apresse. O capítulo 16, versículo de número 24, olha só o que ele está dizendo: as palavras suaves são favos de mel, doces para a alma e saúde para os ossos. Salomão agora já está em outro nível da vida, já está mais centrado, já começa a ver a vida de um ângulo diferente. E chegando o último livro que ele escreve, já na sua velhice, Eclesiastes, olha só o que Salomão vai dizer, capítulo número 2, versículo de número 4 a seguir, ele diz: olha, fiz para mim, olha, quando ele era jovem, que ele podia fazer tudo, ele fazia declarações, ele teve muitas mulheres. Agora em Provérbios ele já está mais centrado, está entendendo mais como é que funciona a vida. E agora aqui em Eclesiastes já está velho. E olha o que ele vai dizer. Olha só o texto: fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz para mim hortas e jardins, e plantei neles árvores de toda espécie de fruto. Fiz para mim tanques de águas para regar com eles o bosque em que reverdecia as árvores. Adquiri servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também tive grandes possessões de gados e ovelhas, mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Amontoei para mim prata, ouro, tesouros dos reis e das províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e de delícias dos filhos dos homens, e de instrumentos de música de toda espécie. Fui engrandecido, e aumentei mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. E tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma. Mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. Versículo 11, eu fecho. E olhei, agora ele para e olha. Olhei para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu trabalhando tinha feito, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, que proveito nenhum havia debaixo do sol. Vou traduzir essa introdução para você entender. A juventude passa. Esse momento aí que você está vivendo passa. Outro dia eu estava igualzinho vocês. Outro dia eu andava numa moto preta. Imagine, pastor, eu, preto,
uma moto preta, capacete preto, blusão preto, óculos preto, indo para Alvorada. Um policial me para na barreira ali. E o policial era meu amigo. Ele disse: rapaz, mas como é que tu faz um negócio desse? Tu preto, de moto preta, de roupa preta, tu vai morrer. Mas eu estava no meu ápice, eu estava na minha força. Hoje eu olho para aquele negócio e disse: meu Deus, mas que besteira que eu fiz. Eu saía de Palmas para... Eu e o Mário, amigo meu que tem Itaquaral, saía de Palmas e ia para Alvorada. Fazer o que eu não sei, procurar nada. Mas eu ia. Hoje eu olho para isso e disse: meu Deus, eu fiz isso? Será que realmente eu fiz isso? Então Salomão, ele olhou para trás e disse: meu Deus, o que foi que eu fiz? Tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Hoje eu estou bonito. Estou bonito. Cadê minha esposa? Está ali. Só não sou, meu bem? Olha, lindo. Obrigado. O pastor diz que é o medo. Mas olha só, amanhã eu continuo sendo bonito, mas a carne começa a sentir os dias. Hoje eu tenho cabelo. Hoje eu olho para algumas coisas que eu fiz ontem. Eu digo: meu Deus, mas eu fiz aquilo. Observa a atitude de Salomão. Davi disse a Salomão: ser homem, tenha cuidado, presta atenção. Salomão era jovem demais para assumir todo aquele poder, mas Davi confiou nele essa responsabilidade. E o fato de ele ter feito aliança com outros povos fez com que aqui em Eclesiastes Salomão reconhecesse isso. E agora ele olha, e o mais sério da situação é que o coração de Salomão tinha cedido, tinha permitido às suas mulheres trazerem ídolos das nações da qual elas pertenciam e colocado dentro de Israel, que foi justamente o que Deus tinha dito lá atrás. Lembra quando eles fazem o bezerro de ouro? Ali era um tipo de Deus para eles, e Deus chega e abomina aquela situação, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não vai dividir você com ninguém, meu irmão. Então presta atenção nisso aqui. É importante você, nós que somos jovens, nos ligar nessas situações, que nós somos a geração que vai fazer a diferença amanhã, e fazer a diferença hoje, pelo nosso comportamento, a forma que nós estamos nos conduzindo. Nós vamos fazer a diferença, mas precisamos nos atentar para esses detalhes. Se você é crente, você está na igreja, então é importante que você se relacione com pessoas daqui da igreja, pessoas que servem a Deus, que têm a mesma visão. Difícil coisa é você servir, você casa com a pessoa e a pessoa não entende o seu ministério. Eu louvo a Deus pela minha esposa, porque ela compreende. E vocês, rapazes, sabe como foi que eu conheci a minha esposa e eu me agradei dela? Pergunta assim: como? Pergunta. Não, os rapazes, como? Eu conheci a minha esposa, eu estava dando aula, e eu passava pela rua e eu via aquela menina, pastor, a minha esposa Daiane, indo para a igreja, para o sítio de oração. Irmão, fala sério. Uma jovem, 16 anos, quando eu a conheci, é 16, né, meu bem? 16 anos, indo para o sítio de oração. Eu falei: rapaz, tem um negócio aqui interessante. Eu comecei a observar, ela mudou o horário da aula dela, passou a estudar à tarde para ir para o sítio de oração. Eu disse: rapaz, ali tem coisa boa, é ali que eu vou me arranjar. Aí eu fui, me apresentei, lógico, né? Quando a minha viu, o olho chega lá, lacrimejou.
Eu quero saber quantas meses ele passou orando para se apresentar a ela. E pior que tem, pastor. Pior que tem, vou falar agora, presta atenção. Então, o que nós vamos fazer agora, o que você, moça, vai fazer agora, vai refletir no seu futuro, a pessoa que você escolher. Mas tudo bem, não vamos entrar nesse lado. E Salomão agora ele envolve com outras pessoas e coloca dentro do território de Israel, dentro de Jerusalém, ídolos. E Deus agora levanta um profeta, que me fala o nome dele agora, levanta um profeta e fala com um rapaz pelo nome de Jeroboão. E diz: olha, eu vou rasgar o reino, porque Salomão perverteu, o coração dele permitiu adoração a outros deuses. Olha só, eu estou tentando trazer para você esse fundo histórico, para você entender o porquê Josias teve que ter aquela atitude. Agora o reino de Israel está corrompido. Existe agora deuses ali, que não era o Deus verdadeiro, e Deus estava olhando para aquela situação e estava abominando. E Deus levanta um profeta e fala para Jeroboão: eu vou rasgar o reino, porque Salomão perverteu. Mas eu não vou fazer isso durante o reinado de Salomão, mas na geração que vai vir eu vou fazer isso. E Salomão agora morre. O seu filho Roboão assume seu lugar. E aqui tem algo forte demais, que quando Roboão vai assumir o governo de Israel, Jeroboão estava no Egito, tinha fugido com medo de Salomão, porque quando Salomão era vivo e ouviu a profecia dizendo que Deus dividiria o reino de Israel, Salomão tentou matar Roboão. Roboão foge para o Egito. Quando Salomão morre, Roboão volta do Egito. E agora, Jeroboão volta do Egito, e Roboão agora, que é filho de Salomão, sabe aquele jovem que foi criado dentro de casa, que não fez nada, todo manhoso, prepotente, já viu esse tipo de pessoa? É Roboão. Porque quando agora ele assume o governo, ele agora vai consultar os idosos, os anciãos de Israel, para tomar providência, para fazer o seu governo. Porque lá em 1 Samuel, quando o povo de Israel rejeita Samuel, e Deus fala: Samuel, o povo não rejeitou a você, rejeitou a mim. E agora Deus passa para Samuel alguma coisa para falar para o povo. E ele fala para o povo: olha, vocês querem um rei, só que para manter um rei, vocês vão ter gastos, vão ter impostos, vocês vão ter que pagar tributos. Então, para manter o reinado de Salomão, que foi um reinado lindo, o povo estava pagando impostos altos. Então, quando agora Salomão morre e Roboão vai assumir o governo, o povo clama, pedindo a ele que aliviasse um pouco essa carga. Sabe o que Roboão faz? Vai consultar os anciãos. E os anciãos falam assim: moço, maneira um pouquinho, chama o povo, conquista o povo, depois você prossegue. Ele não ouviu a voz dos anciãos. Ele foi lá consultar os jovens da sua idade. E quando ele vai consultar os jovens da sua idade, os jovens dizem para ele: moço, se seu pai estava gerenciando aí esse governo com mão pesada, diz para eles, rapaz, fala para eles assim, que a mão do seu pai não pesa nem o peso do seu dedo mindinho. Ou seja, se o seu pai estava gerenciando com vara de ferro, você vai gerenciar com 2, com 3, com 4 varas de ferro. É isso que o texto está dizendo. E ele chega diante do povo e diz: olha, o meu governo vai ser mais pesado do que o meu pai, do que o governo do meu pai. O que acontece? O reino se divide. Jeroboão chega e conquista 10 tribos e vai para o reino do norte. Roboão fica sozinho com 2 tribos. Aquilo que Deus tinha falado se cumpre. Mas o interessante aqui, o que eu quero fazer aplicação em nós, jovens, ouça, procure conversar com pessoas mais velhas, procure buscar conselhos com pessoas mais velhas, procure ouvir pessoas mais velhas,
Um certo dia eu estava lá no Aroni 2, que é onde eu moro, desde 92. E eu cheguei na casa do irmão Elias, pai do pastor Celso Tavares, pastor Maria. Ele está com 80 anos. E eu disse assim: irmão Elias, o senhor já está bem avançado em dias. Eu brinco muito com ele. Ele disse: estou sim, meu filho. Só tem um detalhe. Olha o que ele me falou, só tem um detalhe. Eu já estou preparado para ir para o céu. Eu não corro risco mais de pecar, porque até cego eu já estou ficando. Agora você abre a capa do olho. Você acha que isso não mexeu comigo? Mexeu muito, por quê? Porque eu tenho a vida toda pela frente. O irmão ancião já está vencendo os seus dias. Aquele conselho me fez refletir. Poxa, então eu tenho que cuidar, eu tenho que observar o que eu estou fazendo. Porque ele teve o privilégio de viver 80 anos e mais. Eu não sei se eu vou chegar lá. Eu não sei se é amanhã ou depois eu já partir para a glória. Então eu tenho que ficar atento a esses detalhes, que é de muita importância. Se Salomão tivesse, se Roboão tivesse ouvido o conselho dos velhos ou dos anciãos, porque Deus é assim, irmão. Deus ele dá uma sentença, você vê isso sempre no Antigo Testamento. Deus ele dava uma sentença, mas depois da sentença ele sempre dava oportunidade para a pessoa pedir perdão, para a pessoa voltar. Se voltasse, ele retirava a sentença, porque Deus é misericordioso. Mesmo tendo dado a sentença, Deus dá a oportunidade para Roboão. Só que ele não entende, agora o reino é dividido. Lembra de Jeroboão que vai para o Egito? Roboão foi para o Egito, e quando ele vem do Egito, ele traz tudo que não presta do Egito, e ele implanta agora no reino do norte. E agora, a lei de Deus começou a ser esquecida. Eles começaram a ver e adorar a outros deuses. Estava tendo uma calamidade espiritual muito grande ali dentro de Israel, tanto do reino do norte quanto do reino do sul. Mas dentre os governos que sempre foram trocando, Deus sempre levantava alguém que olhava para trás, lembrava do tempo em que Deus tinha arrancado eles do Egito. Deus sempre trazia alguém, principalmente para o reino do sul, o reino de Judá, porque o reino do norte ficou totalmente corrompido. Só reis que adoravam ídolos, descomprometidos, não tinha compromisso. Aí você observa, se você já leu o livro dos reis, você vai observar que a maioria dos reis que assumiam eram jovens. A maioria, 20 anos, 16 anos, 22 anos, 25 anos. Essa era a faixa etária das pessoas que assumiam o governo. O que eu estou dizendo para você? Eu estou dizendo que a oportunidade está diante de você. A oportunidade está diante de nós. A oportunidade de fazermos a diferença. A oportunidade de sermos diferentes. Observa que a maioria daqueles que assumiram o governo não valorizaram a oportunidade. Não valorizaram a oportunidade que Deus tinha colocado diante deles. E logo morriam. Agora, Deus levanta. Aí o texto que nós lemos, o texto base da nossa festividade. Deus levanta um rapaz novo, por nome Josias. E observa só o que Deus faz. Deus coloca no coração daquele menino, coloca no coração dele o desejo de trazer uma reformulação espiritual, trazer uma reforma espiritual no coração daquele povo. 8 anos de idade ele assume o governo. Com 8 anos de idade, ele já começa a mandar eliminar os ídolos. Ele já dá ordem para quebrar os ídolos. Com 12 anos de idade, ele agora chama o povo para fazer uma aliança, renovar a aliança com Deus. E o interessante que eu vejo aqui nesse texto é que o livro da lei estava dentro do templo. Estava dentro do templo. Ou seja, por causa dos ídolos, por causa do coração do povo voltado para a adoração a outros deuses, o povo tinha esquecido de adorar a Deus. O povo tinha esquecido da lei. O povo tinha abandonado a lei, literalmente, que é o Pentateuco. E agora, quando ele manda trazer uma reforma no templo, o sacerdote Ilquias encontra a lei, encontra o livro da lei,
dentro do templo. Então aí dá para você entender como é que estava a calamidade espiritual daquele povo. Eles não procuravam adorar a Deus, eles não estavam mais lendo a palavra, eles não estavam mais meditando na palavra. Olhe para cá, quero fazer uma pergunta para vocês, mas me responda com sinceridade, isso não é vergonhoso. Quantos de vocês estão lendo a Bíblia? Presta atenção, vou fazer de novo, peraí. Quantos de vocês estão lendo a Bíblia? Levanta a mão mais alto, você que está lendo. Olha só, obrigado. Olha só, o povo, eles erraram porque não buscaram estar sempre, porque o que renovava o povo naqueles dias, como hoje, era a palavra. Era a palavra que trazia o renovo dentro deles, a palavra que fazia eles caminharem. Mas se eu não leio a Bíblia, jovem, se eu não busco estudar essa Bíblia, como é que eu vou estar? Como é que eu vou me proceder? Porque a Bíblia ensina tudo, desde quando você nasce até o seu sepultamento, tudo a Bíblia ensina, tudo. Não tem livro melhor do que a Bíblia. É preciso você buscar. Então dentro disso você percebe que tem uma promessa sobre essa cidade. Eu digo isso e vou sempre repetir. Ontem à noite eu profetizei aqui ministérios. Quem estava aqui ontem à noite? Levanta a mão assim para mim ver. Quem estava aqui ontem à noite? Eu profetizei ministérios. No ano de 2001 para 2002, eu recebi uma palavra profética, lá na Praça dos Girassóis. Eu recebi uma palavra profética, eu peguei aquela palavra para mim, e eu segurei aquela palavra, e em virtude de eu crer naquela palavra, eu estou conseguindo chegar onde eu estou hoje. Uma palavra profética. Nós estávamos na Praça dos Girassóis lá, e Deus usa o pastor Amarildo aqui. Deus usa ele naquela tarde, e diz: olha, de Palmas, Tocantins, porque Palmas ali é o centro geográfico, não é, pastor? Geodésico do Brasil. E ele diz: olha, daqui de Palmas vai nascer uma juventude cheia de Deus, que vai trazer um avivamento em Palmas, Tocantins, Brasil e mundo. Irmão, quando eu ouvi aquela palavra, eu guardei ela dentro de mim. Eu segurei aquela palavra aqui dentro do meu peito. Eu disse: Deus, nem que seja o menor, nem que seja o menorzinho da turma, eu quero fazer parte desse grupo. Eu quero fazer parte desse grupo. A partir desse tempo, pastor Marido, eu comecei a mudar meu comportamento. A partir desse tempo eu comecei a mudar. Sabe como é que eu era? Eu tinha uma moto bonita, Twister. Saiu em 2000 aquela motona, e eu comprei uma. Com 26 quilômetros emprestei ela, o cara caiu, ralou minha moto tudo. Mas quando eu andava nas igrejas, porque, olha para cá, eu sou ou não sou bonito? Quando eu andava nas igrejas, eu não tinha credibilidade com os pastores, seu marido. Quando eles me enxergavam, ele pegava as ovelhinhas com o cajado e disse: vem para cá, pode vir, sem brincadeira, sem brincadeira, com razão. Entende? Porque eu não tinha credibilidade com os meus líderes, eu não tinha credibilidade com os meus pastores da região sul. Eles me viram e ficavam veados, assim: lá vem aquele, dá licença, sai fora. Mas quando eu ouvi essa palavra lá, eu comecei a mudar meu comportamento. Aí, pastor, eu cheguei no Aureni 1, estava pregando uma jovem na época, era líder de jovens aqui, a Carla Virgínia. Estava pregando lá no 1, pastor João Campos. Na última fileira eu estava em pé. Na verdade, presta atenção, na verdade eu fui na igreja, porque eu tinha um compromisso marcado no colégio, e cheguei lá, não tinha terminado a aula, eu fui para a igreja. Jesus me levou para lá. Quando eu estou lá, no último banco, em pé, e eu vejo aquela moça cheia de Deus, falando coisas tão especiais, eu disse: meu Deus, o que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou fazendo? E eu fiz uma oração naquela noite. Eu disse: Deus,
eu preciso que o Senhor me mude. Mas que o Senhor me mude de dentro para fora. Essa casca aqui está boa, não precisa mudar. Mas aqui dentro, eu preciso que o Senhor me mude aqui dentro. E o Espírito de Deus falou comigo naquela noite. Foi a primeira vez que o Espírito Santo fala comigo claramente. Ele começou a falar comigo e diz: olha, você quer mudança? Eu disse: quero. Então venha o desafio. Ele diz: olha, você vai passar 9 meses separado comigo. Porque às vezes, pastor, as pessoas olham para a gente. Um dia alguém me criticou. Disse: moço, você está subindo rápido demais. Eu olhei para ele e me deu dó, porque o que eu já passei, eu sei que tem muita coisa para passar ainda, mas o que eu já passei até hoje, lutando para poder alcançar alguma coisa. E o Espírito Santo me disse: você vai passar 9 meses comigo, só comigo. Como eu vou fazer isso? Ele disse: 9 meses você vai orar todos os dias de madrugada. 9 meses você vai jejuar 3 vezes por semana. 9 meses você vai ler a Bíblia todos os dias. Aí veio o mais difícil. Ele disse: você vai eliminar boa parte das suas amizades. Eu tinha um telefone na época, que até hoje eu me lembro do telefone. O número dele era 9978-9068, da Vivo. Não pensa no telefone que tocava. Porque alguém convidar você para orar é muito difícil. Mas convidar você para sair na rua à noite, você acha os montes. Convidar você para fazer um sacrifício, passar um período com Deus, é difícil. Mas achar alguém para chamar você para ir para a praia, é aos montes. E a partir daquele dia, eu comecei a eliminar as amizades que estavam me fazendo mal. Eu comecei a eliminar de um por um. Hoje, eu sou um homem de poucos amigos. Eu tenho muitos conhecidos, muitos, mas amigos são poucos. Posso dizer que cabe dentro dessas mãos aqui. Amigos. E eu passei 9 meses ali. Era da igreja para casa, casa, trabalho, trabalho, casa e colégio e tal. Eu recebia ligações todos os dias para poder sair com os meus amigos, aquelas pessoas que se diziam meus amigos. Sabe aqueles amigos que você tem, que gosta quando você recebe seu salário? Já viu aqueles amigos? Eu já tive vários amigos desses. O camarada sabia exatamente o dia que eu recebia. E o dia que eu recebia: rapaz, vamos dar uma volta aí na City. Aí eu ia, motona. Eu ia, que chegava lá, na hora da conta, e vamos rachar? Ô, velho, tô sem dinheiro, cara. E eu pano de pagar. Irmão, esse tipo de amigo, sai fora deles, são aproveitadores. Mas tá bom, terminou os 9 meses. Para fechar os 9 meses, Deus fez as coisas tão programadas, que para fechar os 9 meses, foi uma festa, uma Detis, em 2003, em Palmeirópolis. E eu fui para aquela festa com o propósito de entregar o meu sacrifício, o meu propósito para Deus. E para mim foi muito difícil fazer esse propósito, porque a casa que eu morava, ela não era assim, bonitinha assim não, ela tinha piso grosso, era só o cimento puxado lá. Aí o joelho, irmão, estava parecendo joelho de camelo, porque eu pensei: eu não vou colocar nada de baixo, eu vou joelhar no duro, vou ensinar para mim, porque eu dou conta. Eu comecei orando por 5 minutos, chegou o final dos 9 meses, passava 1 hora, irmão, que eu não via o tempo. Porque se tem uma coisa boa, chama-se oração. Oração é coisa boa quando você começa a praticar. No início é ruim. Eu me lembro uma vez que eu fui orar, e quando eu ajoelhei no pé da cama, eu orei e fui orando, e daqui a pouquinho eu dormi. Aí eu me lembro que eu acordei e eu estava dizendo: Senhor Jesus, eu te abençoo. Eu te abençoo. Não, posso dizer que não acontece só comigo não. Outro dia eu me ajoelhei diante da cama e comecei a orar e dormi. E quando acordei, irmão, as 2 pernas estavam dormentes. Irmão, pensa numa coisa difícil. As pernas dormentes, você não consegue se levantar. E depois aquele negócio fica formigando. Mas eu superei isto. Chegando em Palmeirópolis,
No domingo pela manhã, era uma manhã missionária, e estava pregando naquele domingo o pastor João Milton, pastor presidente de Araguaína. E ele estava orando pelos jovens. Eu estava lá em cima da arquibancadazinha que tem no ginásio de Palmeirópolis. E olha só o que aconteceu, para nós fecharmos aqui essa experiência. Olha o que aconteceu. Eu estava lá em cima da arquibancada. Eu comecei a orar. Quando eu fechei os olhos, naquele momento de alegria, eu fechei os olhos e eu vi uma vasilha grande. Quem conhece aqui aqueles tachos de fazer rapadura? Uns tachos de cobre. Quando eu fecho o olho naquele momento, eu vi um tacho de cobre e um líquido sendo derramado dentro daquele tacho. Eu abri os olhos e disse, mas eu estou vendo coisa demais. Aí fechei os olhos e vi a mesma coisa. Eu disse, rapaz, eu vou ver onde vai dar esse negócio. Eu vou experimentar esse negócio. Eu fechei os olhos e travei os olhos e comecei a orar. Irmão, foi descendo aquele líquido dentro daquele vaso, daquela vasilha, e foi enchendo. Era um líquido assim meio amarelado, como se fosse ferro derretido. E foi descendo, foi caindo dentro daquele recipiente. E encheu o recipiente. Quando enche o recipiente, eu vi que as bordas começaram a derramar. E aquele líquido pegou a minha mão direita. E veio envermelhando a minha mão direita até aqui no cotovelo. Irmãos, quando isso chegou aqui na minha mão, que começou a me pegar, que veio até aqui, eu senti tanta alegria de Deus na minha vida. Porque se tinha uma coisa que eu tinha vergonha, irmão, era do reteté. Irmão, eu tinha vergonha mais daquele negócio. Isso é coisa para antigo, vou ficar pulando dentro da igreja igual. Irmão, eu desci com tanta alegria, irmã, com tanta alegria, que eu pulei ali aquele alambradozinho. Irmão, quando eu vi, Ribamar, eu estava todo suado, dando glória a Deus, dando aleluia, e aquela coisa mais linda, e veio um renovo na minha alma naquela manhã. A partir daquele dia, nunca mais eu fui o mesmo Silas. Minha vida foi mudada por completo foi mudada a minha vida. Aí 3 meses depois, estou indo numa festa lá na Arena 3. Quem é que eu vejo lá? A Daiane. Olhei para ela, ela olhou para mim. Eu vi o que ela estava falando no coração. Disse, eu te quero, morena. Eu senti no coração dela, pastor. Eu te quero, morena. Ela mudou até de setor para ficar mais perto de mim. Não foi, Sheila? Resultado, casamos. Hoje tenho 2 filhos com a minha esposa. Somos uma família abençoada. Por que eu estou contando isso para você? Eu estou contando é que você pode ser feliz. Você pode alcançar aquilo que você quer, se você andar de acordo com a Bíblia, se você andar de acordo com a palavra. Moças, não permita que os rapazes, aqueles que sem compromisso, venham te ligar, venham namorar você e venha fazer o que ele quer com você. Não faça isso com a sua vida. Você é morada do Espírito Santo. Você, rapaz, vigia. Tenha cuidado do que você anda fazendo. Presta atenção, Deus quer te levantar, Deus quer te usar. Deus quer fazer com que você seja um homem de valor, uma mulher valorosa. Mas é preciso entender essas verdades. E agora Josias, ele é um menino ainda. Ele chama o povo à responsabilidade, porque o povo estava esquecendo a palavra. Eles estavam esquecendo aquilo que Deus tinha para eles. E quando nós não buscamos entender a Bíblia, quando nós não lemos a Bíblia, nós pecamos. Nós cometemos erros. Nós fracassamos. Quando você lê a Bíblia te ensina. A Bíblia faz você enxergar, a Bíblia faz você visualizar. O que o salmista diz lá em Salmos 119, versículo número 11? Quem sabe, fala para mim o versículo. Então, o segredo é guardar a palavra no coração, meu filho. Olha só o que o salmista diz: eu guardei a tua palavra no meu coração, porque é a única forma que eu tenho de não pecar contra Deus. E agora o povo de Israel estava sem a palavra estava no templo, estava lá, empoeirada, mas eles não estavam guardando a palavra. É por isso que estavam pecando. É por isso que eu perguntei para vocês: quem está lendo a Bíblia?
Porque você ouvir uma mensagem aqui é muito bom, é gratificante, é edificante. Mas não tem coisa melhor do que você no seu quarto ler a palavra e ter revelações da mesma palavra. É a melhor coisa que nós temos, é a palavra. Então quando eu vou para o meu quarto, vou para o meu escritório, que eu estou lá lendo a palavra, eu começo a ter revelações. Eu começo a me maravilhar diante de Deus, e isso fica na minha mente. É por isso que o salmista está dizendo: se eu guardar a palavra aqui dentro, eu não vou pecar contra Deus, porque a palavra vai me fazer entender o que é pecado. A palavra vai me fazer entender aonde eu devo andar e onde eu tenho que passar. Mas se eu não leio, se eu faço igual o irmão, uma certa vez, eu tinha uma autoescola ainda, e chegou um irmão lá e disse assim: irmão, ele me chamava de Batista, eu preciso montar um processo aí para poder pegar meu documento do meu carro, porque eu perdi o documento do carro, varão, e eu estou andando sem documento. Eu disse: não, traz os cheques e tal. Aí ele sumiu. Aí depois de 2 meses eu encontrei ele, eu fui para casa da minha sogra, encontrei ele lá, ele disse: ei, vem cá, deixa eu te contar, varão. Rapaz, não precisa de gastar o dinheiro não, achei o documento do meu carro. Ele disse: é mesmo, que bom, varão. Estava onde, varão? Dentro da revista Escola Dominical. Dentro da revista Escola Dominical. Dá para você entender o quanto esse rapaz leu a Bíblia, o quanto ele estudou a revista da escola bíblica. Entende? Então, como é que eu quero ser usado por Deus? Como é que eu quero ser um pregador da palavra? Como é que eu quero ser uma cantora, um cantor, se eu não estudo a Bíblia? Como é que eu quero ser? Porque hoje o que tem por aí é músicas adaptadas. É ou não é? Como é que se dá o nome? Como é que se dá o nome daquelas músicas que é adaptada? Você pega a melodia, pega é uma adaptação, é mais ou menos isso. Hoje tem tudo, hoje tem rap, hoje tem funk, hoje tem sertanejo universitário, tem tudo. Os caras pegam o mesmo ritmo do mundo, o mesmo jeito, até as paradinhas, e colocam a letra evangélica. Isso é plágio, exatamente, pastor, obrigado. Está plagiando a música. E eu te pergunto uma coisa: será que nós, homens e mulheres de Deus, não temos o Espírito Santo para nós compor as nossas próprias músicas e colocar nossas próprias melodias? Será que o nosso Deus não pode fazer isso conosco? E sabe quando é que isso vai acabar? É quando você deixar de ouvir, é quando você deixar de cantar, é quando você deixar de comprar esses CDs desses caras. Quando você começar a fazer isso, você vai ver que vai começar a mudar. Eu gosto de hinos que falam da Bíblia. Eu gosto de hinos que tem letras. Esse é o tipo de hino que eu gosto. A minha esposa estava me criticando que eu gosto de hino, pastor Edmundo. Eu gosto de hino de José de Paula. É por causa das letras. Eu gosto de hinos de Nificálita. Esse eu não conheço não, pastor. Eu gosto de hino desse jeito. Luiz Arthur, Luiz de Carvalho. Mas são hinos que você ouve e você sente. Agora eu te pergunto, pensa nos hinos que mexem com a gente, são os hinos da harpa cristã. Eu fui batizado, eu me lembro que eu fui batizado com 9 anos de idade, e os irmãos estavam numa vigília cantando o hino da harpa cristã, porque tem letra, e isso faz parte. Por que eu estou trazendo tudo isso para vocês? Porque eu estou trazendo isso para vocês porque nós podemos ser a diferença, irmãos. Tem tantos cantores aqui em nosso meio. Ontem eu vi o menino cantando, o Luiz Mesquita, outros cantores que já passaram, a irmã, tantos cantores. Por que é que nós vamos pegar coisas lá fora para poder trazer aqui para dentro, se nós podemos, nós mesmos, pelo Espírito Santo, compor as nossas próprias músicas? Por que eu vou pregar parecido com lá o pregador fulano de tal, se eu posso ter o meu próprio estilo? E olha que eu sou estiloso. Você pode ter o seu próprio estilo, você pode ser você mesmo, você pode cantar. Exatamente, estou fazendo aqui uma observação, que esses cantores aí, eles não vêm cantar, eles vêm fazer shows. Aí, você paga 50 conto
70, 100 conto para ir no show desses caras. É ou não é verdade? E tem muitos que vai. Eu me lembro uma vez que eu ainda era noivo da Daiane, nós estávamos lá no espaço cultural e veio uns caras cantar aí. Como é que é o nome bem, dos meninos lá? Oficina G3. Ela gostava muito de Oficina G3. E eu abominei esse dia esses caras. Por quê? Eu cheguei lá, a primeira coisa que eu vi, o cabelo do cara, um lado era vermelho, o outro era amarelo. Os caras com um tocão aqui assim, camisa cavada, todo tatuado. Aí os caras cantaram, a galera pulou, tal, aquele negócio todo. Aí quando ele, agora vamos para o espiritual, ele pegou a Bíblia e falou assim: irmãos, agora não lê o texto aqui na Bíblia. Irmão, mas esse texto aqui é doido demais, viu? Daquele dia para frente, ele disse: meu bem, nós não vamos mais em shows. Deixa esse trem para lá. Queda com esse negócio. Então, nós podemos fazer a diferença, meus filhos. Nós podemos ser diferentes. Nós podemos fazer a diferença. Lembre-se que há uma promessa sobre as vossas vidas. Há uma promessa sobre vocês. Quem é que quer ser pregador aqui? Levanta a mão dos rapazes. Quem é que quer ser pregador? Olha o tanto de homens que quer ser pregador. Quem é que quer ser cantoras? As meninas, quem é que quer ser cantoras? Olha o tanto. Quem é que quer ser missionárias? Pregadoras também. Olha o tanto de pessoas. Mas agora eu vou fazer uma advertência para vocês. Presta atenção. Espere o seu tempo. Espere o seu tempo na hora certa. Irmão, você não sabe o quanto eu sonhava, pastor Marildo, de um dia subir nesse púlpito. Isso é um sonho de infância, sem brincadeira, diante de Deus. O quanto eu sonhava em um dia subir aqui. Mas eu nunca subi aqui sem ser convidado. O que é que eu estou dizendo para você? Eu estou dizendo que espere o seu tempo, vai chegar. Vai chegar. E não adianta você forçar as coisas, não adianta você querer passar por cima das coisas. Não, espere o seu tempo, vai chegar. E no momento que você está esperando, se prepare. Busque conhecimento, vai estudar, vai ler, vai orar, vai surgir oportunidades. Quando Deus quer abençoar, acontece o que aconteceu comigo no EMEP. Quando Deus quer abençoar, eu fui para o EMEP sem saber que eu ia pregar terça-feira à noite. E quando eu chego lá, oh Deus, obrigado pelo Rio de Janeiro. O irmão do Rio de Janeiro não vem. E eu estou lá, prego a mensagem. Aí estou aqui, o irmão do Rio de Janeiro não vem. Prego ontem à noite. Entende? E é Deus fazendo. Então, Deus ele faz as oportunidades para você. Não precisa você fazer as oportunidades. Deus ele prepara a oportunidade para você. Mas você tem que esperar esse momento de oportunidade, meu filho. Não adianta querer atropelar as coisas. Tem que estar preparado. Tem que estar preparado. Porque tem uns, irmão, que é uma vontade tão grande de chegar lá, que atropela. Aí é aquele ministério que começa hoje, amanhã já não existe mais. E se tem uma coisa que eu prezo, é por isso. É ter uma estrutura aqui nos meus pés, para quando eu chegar na posição que Deus quer, eu tenha firmeza para ficar naquela posição. Por quê? Porque o vento lá em cima, no topo, é muito mais forte do que na base. É muito mais forte. Então eu tenho que dar com meus tornozelos, minhas pernas fortalecidas, para quando chegar, firmar. E quando eu corro, eu atropelo as coisas, eu não vou ter firmeza, então eu vou chegar, mas eu vou cair. Porque eu não tenho firmeza. E nesta manhã, nós estamos em um momento ímpar nas nossas vidas. Nós estamos em um momento que o Senhor está nos oportunizando. De nós termos uma vida diferenciada. De nós nos manter diferentes. De nós andar diferente. As moças se guardem. Os rapazes se guardem. Busque mais ao Senhor. Ore mais. Levante pelas madrugadas. Vai clamar ao Senhor pelas madrugadas, meu filho. Você não tem sonho, não tem promessa? Deus vai fazer acontecer, realizar essa promessa. Mas vai orar, vai buscar, vai clamar, espera. Vai chegar o seu momento. E quando chegar o seu momento, você vai estar preparado para estar naquele momento. Não tem coisa melhor do que você estar preparado para o momento. Tudo é diferente. As pessoas te olham com outros olhares diferentes. Por quê? Porque você está preparado. E Josias agora ele chama o povo à responsabilidade. E diz: agora nós vamos renovar nossa aliança.
Porque nós estávamos sem aliança com Deus. Nós estávamos separados de Deus, mas agora nós vamos fazer com que essa aliança seja renovada. E Josias chama o povo à responsabilidade, dizendo: olha, a partir de hoje, o nosso comportamento vai ser diferente, a nossa vida vai ser diferente, o nosso caminhar vai ser diferente. Como é, irmãos e filhas, que eu demonstro a minha aliança? Como é que as pessoas vão ver que eu tenho uma aliança com Deus? Porque você não vai colocar uma aliança aqui no seu dedo dizendo: eu tenho uma aliança com Deus. Não, essa aliança que eu estou falando, ela é invisível. Ela é invisível. Mas como é que as pessoas vão ver que eu tenho uma aliança? É o meu comportamento. É o meu comportamento que vai dizer que eu tenho uma aliança com Deus, que eu tenho um compromisso com Deus, que eu tenho um comprometimento com esse Deus. É o meu comportamento. Então, se eu sou um jovem que eu me comporto bem diante da sociedade, as pessoas vão olhar para mim e vai ver: ali está um varão, ali está um homem de Deus, uma mulher de Deus. Ali está alguém que realmente tem compromisso. Ali está alguém confiável, que eu posso confiar, porque tem nele algo diferente das outras pessoas. O nosso comportamento julga muito. Então, eu tenho uma frase que eu li num livro uma vez, eu quero fazer a aplicação. Aquilo que você prioriza é justamente aquilo que você ama. Aí eu te pergunto nessa manhã: o que você tem priorizado na sua vida? Aquilo que você prioriza é justamente aquilo que você ama. Então, se eu, jovem, se eu priorizo, por exemplo, a internet, que fala muito de jovens, que gosta. Se eu priorizo a internet, então eu estou amando a internet. Se eu priorizo a novela das 8, como é que é o nome da novela das 8? Irmãos Coragens. Mas teve umas ali que falou. Entende? Então, se eu priorizo ali a novela, então significa que eu estou amando aquele negócio. Porque sabia, eu vou contar um negócio para vocês aqui. Sabia que tem jovens, moças, que saem do culto mais cedo para ir assistir o último capítulo da novela? Sabia disso? Você sabia que tem jovem que não vai para a igreja para assistir o Flamengo perder? O Flamengo perder? O Flamengo perder. Tem muito jovem que faz isso. A nossa adoração tem que ser prioridade na nossa vida. O nosso Deus tem que ser prioridade na nossa vida. Se eu priorizo as coisas de Deus, então eu estou amando as coisas de Deus. Jovens, vocês homens, olhem para mim aqui agora, vou dar um conselho para vocês. Vocês homens, olhem para mim aqui. Você tem sonho, tem desejo, tem promessa. Olhe para cá. Então comece a andar com obreiros. Comece a viver com obreiros. Comece a conversar com obreiros. Comece a ter amizade com obreiros. Entende? Você entende o que eu estou falando? Comece a ter amizade com o seu pastor. Comece a andar perto do seu líder. E você vai ver que a sua vida vai ser mudada. Eu aprendi isso com o pastor Teodorico. Comecei a andar perto do Doriquinho desse tamanhozinho. Mas pensa num rapazinho abençoado. Pastor Teodorico Lopes Vieira. Muito abençoado, pastor Teodorico. Depois passei a andar com o pastor Marcos Lauro. E agora, Deus me presenteou com o pastor Moisés. Pensa num homem que tem um coração grande. Olha o tamanho do coração dele lá. O pastor disse que é dois pretos andando juntos. Misericórdia. Então, se você começar a andar com seus líderes, você vai se tornar diferente. Por que é que você acha que Josué não saiu da aba de Moisés? Ele estava de olho, meu irmão. Ele sabia. Eu vou ficar perto desse rapaz bem aqui porque eu vou ser abençoado. Entende? Você, moça, comece a andar perto da líder de senhoras. Comece a andar perto da sua pastora. Comece a conviver com ela. Comece a estar mais com ela. Porque se você... Deixa eu fazer uma pergunta aqui de novo. Quem é que gostaria de ter vocês que são moças solteiras,
Quem é que gostaria de ser esposa de um pastor? Pronto, fechou. Então começa a conviver com as esposas de pastores. E aí você vai aprendendo. E quem quer ser pastor aqui? Levanta a mão. Ficou empate não. Os candidatos. Sim, levanta a mão. Os candidatos a pastor, levanta a mão. Melhor, fica de pé. Vocês que querem ser pastor, fica de pé. Fica de pé. Agora olha para lá. Olha para as moças. Olha para elas aí, minhas filhas. Vou dar 30 segundos para vocês olharem e dar uma mirada. Eita, pastorada abençoada. Pronto. Se você fizer isso, a sua vida vai ser diferente. Você vai ter uma visão diferenciada. As moças que querem ser esposas de pastores, fiquem de pé. Você vem para cá. Fica de pé também. Agora olha para lá. Os rapazes. Ó o Leonardo, pastor Maria. Pronto. Vou falar um negócio para vocês, vem aqui. Eu já andei 50% do caminho para vocês. Agora o resto. Ô Ribamar, não atrapalha mais não, filho. Ele atrapalhou um ontem. Deixa o irmão, meu filho. Então, por que eu estou dizendo isso? O pastor Mário sempre fala isso. Nós somos a geração que vai estar na frente da igreja amanhã. Porque ninguém é eterno aqui nessa terra. Um dia todos nós vamos partir. Eu estou chegando próximo ao meio-dia. Próximo ao meio-dia. Próximo ao meio-dia. Então, o que eu estou dizendo para vocês? É importante que vocês venham se atentar para esses detalhes. Josias, ele chama o povo para reformar essa aliança, porque essa aliança ia fazer toda a diferença. E Josias foi temente a Deus. Por isso que ele teve sucesso até o último dia da sua vida. Se você quer ter sucesso, mantenha essa aliança. Mantenha essa aliança. Dê prioridade para essa aliança. Dê prioridade. Tem um produto aí no mercado, o nome dele é baço. Ele é para limpar alianças. O senhor conhece, pastor Edmundo? Lá em casa tem um vidro. De vez em quando, minha esposa pega nossas alianças e pule. O que nós vamos fazer aqui hoje é polir as nossas alianças. Nós vamos polir as nossas alianças. E você vai olhar para ela e vai ver que ela vai estar brilhando. Vai estar brilhando diante de Deus. E Deus vai estar agradando da nossa atitude. Nós vamos ser abençoados por Deus essa manhã. Nós já estamos sendo abençoados por Deus essa manhã. Eu acredito, Silas, eu acredito em você. Eu acredito que vocês já estão sendo pessoas valorizadas no mundo espiritual. E que Deus vai derramar sobre a vida de vocês uma graça sobrenatural. E vocês vão ser cheios do Espírito Santo. E vocês vão começar a andar por aí anunciando a palavra, pregando a palavra, anunciando Jesus. Porque não tem coisa melhor do que anunciar Jesus. Nós vamos orar agora. Mas antes de orar, deixa eu contar para vocês que quer ser pregador. Me lembrei aqui agora. Quando eu fui congregar no setor Santa Bárbara, 2003, eu falei para o pastor Teodorico, eu gostaria de pregar. Ele disse, meu filho, você pode pregar, a oportunidade está aí para você. Ele disse, mas como que eu faço, pastor? Aí um dia me deu uma surpresa. Eu chego no culto, e assim, a me avisar nada, ele chama o irmão Cássio, que era presbítero da igreja, diácono, e eu era auxiliar na época. E ele chama e disse, e eu fui pensando que eu ia orar para o diácono. Aí quando eu chego lá, ele disse, irmão Cássio, ora para o irmão Silas que vai pregar. Não, pensa, tremi tudo. O coração faltou sair. Eu preguei uma mensagem de 5 minutos. Em João 3,16. É sempre esse texto, né, pastor, que aparece. 5 minutos de mensagem. Aí daqui a pouco eu disse, pastor, eu quero pregar. Ele disse, então pregue. Sabe o que eu fiz, jovens? Presta atenção, sabe o que eu fiz? Eu pedi ao pastor uma caixa amplificada que tinha lá na igreja. É a única caixa, na verdade, que tinha na igreja. Pedi ele aquela caixa, disse, pastor, eu posso usar essa caixa? Ele disse, pode.
E eu saí, irmão, no setor de Santa Bárbara, e fui demarcando as esquinas. Peguei minha moto e fui demarcando, com caderneta, fui demarcando as esquinas. E depois eu fui falando com os moradores das esquinas para me ceder um ponto de energia. Eu pegava aquela caixinha, pastor Edmundo, colocava na moto, todo domingo, 3 horas da tarde, porque eu pensei, se eu colocar 4 horas, vai ter futebol. Então o povo vai ficar zangado comigo. Então eu vou colocar 3 horas, porque eles vão me ouvir. E eu comecei a fazer esse tipo de evangelismo no setor Santa Bárbara. Eu preguei praticamente em todas as esquinas daquele setor. E aí o pessoal ria de mim porque eu pregava, entende? Eu pegava a caixinha, ligava, e eu pregava, e a caixa glorificava, porque não tinha ninguém comigo. Daqui a pouco, interessante que quando eu fazia isso, as pessoas começavam a sair das casas e sentar nas portas. E eu rasgava o verbo, irmão, eu gritava mesmo. E aí, no ano seguinte, veio um rapaz que é sargento da polícia, que tem uns carros de som, e disse: irmão, se você quiser eu te arrumo o carro de som, você só coloca o gás e você pode usar esse carro de som. Eu saí da caixa amplificada e fui para uma Saveiro, com um somzão grandão. Aí juntou gente para vir comigo, tocador e mais pessoas. E eu fiz o evangelismo naquele setor. Resultado, tempos depois, eu já estava morando novamente no 2. Tempos depois eu estou indo na minha sogra e chega alguém e diz: paz do Senhor, pastor Silas. Eu disse: paz do Senhor. Ele disse: você não me conhece. Ele disse: prazer, te conhecer e tal. Ele paz do Senhor para ele, ele disse: o senhor não se lembra, mas um dia o senhor estava pregando aqui no setor Santa Bárbara, e eu estava com a cara cheia de cachaça, porque eu era alcoólatra. E eu cheguei, eu me lembro, o senhor estava falando que Jesus poderia mudar a minha história. E eu deitei no sofá da minha casa, e eu fiz uma oração, mesmo bêbado, eu fiz uma oração, disse: Deus, se o Senhor existe, me dá uma forma de mudar a minha vida. Dizendo que Deus ajudou ele, e na semana seguinte ele procurou uma igreja, e fez uma campanha lá num trabalho de quinta-feira que essa igreja tinha, e ele disse: olha, irmão, e hoje eu sou dirigente de um ponto de congregação. O que eu estou dizendo para você, meu filho? Que você pode lançar semente, você pode pregar, você pode anunciar Jesus onde você está. Não precisa você vir aqui para o púlpito, para a tribuna pregar, não. Você pode pregar Jesus onde você estiver, e a semente vai ser colocada no coração daquele cidadão e vai dar fruto. Nós somos a geração do avivamento, e avivamento quer dizer salvação de almas. Avivamento quer dizer salvação de almas. E eu sou apaixonado por isso. Eu gosto de ver almas se rendendo aos pés do Senhor. E nesta manhã nós vamos estar orando, e nós vamos estar polindo a nossa aliança com Deus. Nós vamos polir essa aliança nesta manhã. Você ouviu a palavra. Josias, ele chama o povo à responsabilidade. O povo fica de pé, e nós vamos ficar de pé também agora. Só que eu quero fazer diferente com vocês. Eu sei que nós precisamos, diante das adversidades da vida, às vezes nós pecamos, às vezes nós passamos dos limites, às vezes nós desobedecemos, às vezes nós fazemos aquilo que até mesmo nós não queremos fazer. Tem coisas dentro de nós que nós fazemos e nós estamos praticando sem querer fazer, porque já aconteceu comigo. Vícios que eu queria largar, mas eu não estava conseguindo largar aquilo. Mas Jesus me deu graça e eu venci. E como nós estamos em uma manhã e nosso tema é renovando a aliança com o Senhor, eu não conheço a sua vida, eu conheço você de vista, de ver você. Eu não sei o que foi que aconteceu nesses dias com você. Eu não sei como é que anda a sua caminhada, não sei como é que você fez, que você caminhou até esse dia de hoje. Eu não sei, mas o Espírito Santo de Deus sabe. Josias chamou o povo, e o povo ficou de pé diante de Josias. E ele leu ali a lei, ele leu o livro, para que eles voltassem a ter consciência que eles precisavam ter uma intimidade com Deus. Antes de nós orarmos juntos, eu gostaria que você orasse, só você, a sua oração. Só que essa oração eu quero 2 minutos apenas. Eu quero convidar você que acha que é necessário, que precisa, só os que acham que é necessário e que precisa, eu gostaria que você se postasse de joelhos, e você vai falar com o seu Deus. Só você que acha que tem necessidade.
E você vai falar com ele. Sharamai nekandere menere kandaramakai. Aramai nekandere menere kandaramakai. E você vai falar agora com o Senhor. Onde você falhou, onde você pecou. E você vai falar para Ele a sua necessidade. Lembre-se que você está de joelho diante do Deus Supremo, do Deus Poderoso. E esse momento que você está fazendo agora, você está dizendo para o Senhor: Deus, eu estou aqui na Tua presença, e eu me rendo totalmente a Ti agora. Eu me rendo diante da Tua face agora. Eu me rendo diante do Senhor, porque eu preciso renovar a minha aliança. Eu preciso trazer de volta a alegria da Tua salvação. Eu preciso novamente ter a força para Te adorar. Eu preciso novamente ter aquele desejo na minha alma de Te servir com toda a minha força. Fala com o Senhor agora. É você e Deus. Fala com Ele. Espírito Santo de Deus, aqui está o Teu povo, a Tua igreja, que estão prostrados diante da Tua face, estão prostrados diante de Ti. Assim como Josias chamou o povo às suas responsabilidades, nós estamos prostrados diante da Tua presença nesta manhã. E nós estamos crendo que o Senhor está em nós. Senhor Deus, que as nossas alianças nesta manhã, aquelas que estão quebradas, que o Senhor venha fazê-las novamente. Aquelas que estão sujas, que o Senhor venha poli-las, para que possamos ter uma vida diferenciada, e possamos ter um ministério de excelência. Espírito de Deus, ai, choremai, me cantaramakai. Você já falou com o Senhor nesta manhã? Se coloque de pé agora e nós vamos estar todos. Espírito Santo de Deus, nós estamos na Tua presença. Agora é momento de você abrir o seu coração para adoração. É momento de você dizer: Espírito Santo, eu estou aqui. Eu estou aqui e eu preciso de Ti. Eu não vivo sem a Tua presença. Eu não vivo sem Ti, Espírito Santo. Fala com o Espírito Santo agora. E nós vamos ser renovados aqui nesta manhã. A alegria do Espírito Santo vai invadir o seu coração com a sua permissão nesta manhã. E você pode começar a dar glória a Deus, dar aleluia. Você pode começar a adorar ao Senhor com seus lábios. Em nome de Jesus Cristo, começa a sentir a alegria do Espírito Santo na sua vida. Espírito Santo de Deus, levanta a tua mão para o céu agora em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo de Deus, pela autoridade que a minha é confiada nesta manhã, eu quero te pedir agora, Espírito Santo, coloque agora a alegria, o renovo
Coloque agora a alegria e o renovo dentro de cada coração nesta manhã. Em nome de Jesus Cristo, receba a alegria do Espírito Santo de Deus na sua vida. Em nome de Jesus Cristo, receba a alegria do Espírito Santo de Deus. Nova unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação. E o teu poder pra curar e as cadeias quebrar, vou agir e fluir esta unção. Uma só palavra que em nome de Jesus Cristo vai fazer a minha vida mudar. Meu Deus, Pelas lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser te combater, me faz temer. Não importa o que enfrentarei, na unção imbatível eu serei. meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Sempre quero estar Meu Deus, diante de ti, no teu altar, adore ao Senhor nessa manhã. pronto pra sentir O período que você vai estar louvando, e receber a sua aliança está sendo renovada, porque a alegria do Senhor é a sua força. além do véu. Eu quero estar Meu Deus, sem fluir a tua unção e transportar meu coração. Pra seguir e conquistar nova unção sobre mim, para profetizar e pregar a libertação e o teu poder pra curar e as cadeias quebrar, com agir e fluir nesta unção. Uma só palavra que Deus não dá. deixa Deus usar essa manhã. Deixa o Espírito de Deus. Pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível serei. Uma só palavra que Deus mandar vai fazer a minha vida mudar. Meu Deus, Pois eu sei que é só em ti confiar. Nada que me faça temer. Na unção imbatível serei. olhe pra cá, por favor, olhe pra cá. Vire pra pessoa que está do seu lado, fica de frente pra ela. Se você ficou sem ninguém, aproxime de outra pessoa, fica de frente. Vire pra pessoa que está do seu lado agora. Diga para ela assim: eu preciso de você, e você precisa de mim, e nós, unidos, nós vamos fazer a diferença. Faça assim com a sua mão agora. Faça assim com a sua mão, todos vocês. Eu vou pedir o Espírito de Deus que coloque na sua mão agora uma autoridade diferenciada. E essa autoridade você não é para você, é para a pessoa que está na sua frente. E quando eu pedir ao Espírito Santo que coloque essa autoridade na sua mão, você vai colocar, você vai abraçar essa pessoa, e você vai transferir essa autoridade, esse poder para essa pessoa. E essa pessoa vai ser fortalecida, a aliança vai ser renovada pelo poder dessa autoridade que Deus vai colocar nas suas mãos. Fica de frente para a pessoa, fica de frente para ela. Espírito Santo de Deus, coloque na mão de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs agora,
essa autoridade necessária, essa autoridade suficiente, essa autoridade de renovo. Espírito Santo de Deus, coloque agora, em nome de Jesus Cristo, receba essa autoridade, em nome de Jesus de Nazaré, em nome de Jesus. Abrace agora a pessoa que está do seu lado, abrace ela, e por um minuto, ore agora, ore. A mudança que eu preciso, tu pode. Vai orando, ministra. Tu pode, Senhor, vem me socorrer. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Em nome de Jesus Cristo, a cura que eu preciso, seja curado nessa manhã, seja renovado nesta manhã, Senhor, seja cheio de Deus para receber. Deixa Deus te usar. Ministra. Só o Senhor pode fazer. Eu farei o que for preciso para que ouça minha voz. De Davi, socorre. Deixa Deus falar, deixa Deus fazer. Sem ti eu sou tão frágil. Olha o renovo aí, olha o renovo. Sustenta de pé, mesmo que tudo se acabe, ainda me resta o que eu não posso fazer. Tu pode, meu Deus, a mudança que eu preciso. Tu pode, o milagre que eu preciso. Tu pode, Senhor, vem me socorrer. Se alegre. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. Meu Deus, a cura que eu preciso, eu tomo posse, Senhor. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abre as mãos para receber. O que eu não posso fazer, tu pode. meu Deus. A mudança que eu preciso, Meu Deus. o milagre que eu espero. Senhor, vem me socorrer. Deixa Deus te usar nesta manhã. O milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse, Senhor. A minha bênção, abra as mãos para receber. Abra as mãos, Senhor. De pé como você está, continue glorificando o nome do Senhor. 1 minuto e devolvo o microfone. Eu gostaria de convidar aqui à frente a irmã Milena Nazário. Vem aqui, minha filha. Melhor, sobe aqui em cima, vem aqui em cima. Fique bem ali. A igreja estende as mãos para cá. O Espírito Santo de Deus me disse nessa manhã que Ele te trouxe aqui
para renovar suas forças, para trazer a esperança de volta. O Espírito Santo me disse que você estava desiludida. O Espírito Santo me revelou que você estava olhando para frente e não estava conseguindo visualizar um futuro. Mas Ele te trouxe aqui nesta manhã para dizer a você que você é escolhida dEle, para dizer a você que o ministério que Ele tem para a sua vida ainda está de pé, e que Ele vai te usar. Hoje Ele está renovando de fato o seu coração e as suas esperanças. Ai, Joe, me cantere mais. Arai, me cantere, me cantará, macai. Hoje Ele está trazendo a força novamente. Eu gostaria de pedir ao nosso pastor presidente, que tem a bênção na mão, que colocasse a mão sobre a Milena. Por favor, pastor Maria. E você estende as mãos para cá, para que o pastor possa abençoar a vida da Milena Nazário. Ai, Joe, me cantará, macai. Você pode dar glória a Deus, porque Deus está fazendo renovo aqui nesta manhã. Arai, coachou, me cantaramai. Arai, chova, cantaramai. Glorifique a Deus, glorifique a Deus. Exalte o nome do Senhor, porque o que Ele está fazendo na vida desta mulher é coisa grandiosa que o homem em si não consegue realizar. Ai, Joe, me cantaramacai. Glorificando a Deus como você está. Eu vou fazer somente aquilo que o Espírito Santo me direcionou para fazer. Eu quero chamar aqui apenas 10 jovens que queiram se entregar por inteiro ao ministério da palavra. Sharai me candere menere candaramacai. Sherei nai coachou me candaramai. Ai, chou mai me candaramacai. Aí quando nós falamos com avivamento, começa a pôr palmas, você vem aqui agora. Ai, deixa eu me cantar. O que Deus está fazendo aqui nesta manhã. Eu quero convidar 10 moças que querem se entregar ao ministério do louvor. Arai, tchau, me cantarama. O que Deus está fazendo aqui. Você que ficou aí atrás, estende as mãos para cá. Eu confesso aos irmãos que o meu corpo está fraco aqui em cima. As minhas pernas estão bambas aqui em cima. Porque quando eu vejo isso, eu faço parte desse negócio. Ai, ai, me cantará. Eu quero pedir o pastor Marinho para orar por nós.